Salmo 27. Muitas vezes, quando nós estamos em alguns desafios, lutas, né, nós temos muitas vezes a tendência a se distrair com algumas coisas dessa vida. E a gente observa nas Escrituras Sagradas e esse salmo, que o salmista Davi teve uma atitude muito importante com relação àquilo que ele estava vivendo, porque ele inicia esse salmo dizendo assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem me receberei? Quando os malfeitores vêm sobre mim, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Então, observamos nesses 3 primeiros versículos do Salmo 27, que Davi estava vivendo um momento de luta, um momento de perseguição. Mas no versículo 4 ele vai dar uma declaração muito importante para avançarmos nas Escrituras, que ele diz assim: em meio às lutas, em meio àquilo que ele estava vivendo, ele vai dizer: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Em meio às lutas, em meio à perseguição, Davi podia ter feito uma oração: Senhor, destrói os meus inimigos, Senhor, acaba com os meus inimigos, Senhor, acaba, finaliza os meus inimigos, Senhor, me dá vitória. Mas em meio àquela luta, Davi tem uma postura: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor. Porque eles tinham o templo como a habitação de Deus, onde Deus habitava, onde a arca do Senhor habitava, e eles iam ali buscar a presença de Deus, e eles buscavam a presença do Senhor. Se nós lermos o capítulo 33 de Êxodo, nós vamos ver a oração de Moisés. Moisés, quando vai orar diante do Senhor, que vai falar com Deus, e ele diz: Senhor, se eu achei graça diante de ti, rogo-te que me faças saber o teu caminho, porque se a tua presença não for comigo, não me deixes sair daqui. Aí Deus responde para Moisés: tudo bem, Moisés, a minha graça vai contigo, eu vou permitir que Deus esteja com você. E Moisés tem uma atitude mais ousada. Ele diz: Senhor, rogo-te que me mostre a tua glória. Essa palavra rogar, no original, ela tem um sentido de profundidade, um clamor que arde. Não é só um desejo, é um clamor, é uma vontade. E nesses dias, irmãos, nós precisamos restaurar o desejo pela presença e pela glória de Deus. Nós precisamos, assim como Davi, em meio às perseguições, uma coisa eu peço ao Senhor: eu quero morar na casa do Senhor, para habitar, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E no versículo 5 do Salmo 27, Davi vai dar uma declaração: pois no dia da adversidade ele montará o seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Louvado seja Deus. A visão, o entendimento, a compreensão que Davi tinha era que Deus era a sua fortaleza, era que Deus era a sua habitação. E ele disse: no recôndito do teu tabernáculo, ou seja, ele ia se ocultar em Deus, não só na estrutura física, mas Deus era a sua habitação. Eu posso me esconder em Deus, eu posso entrar em Deus, porque tabernáculo, habitação, fala disso, irmãos. Davi queria habitar em Deus, não apenas desfrutar daquilo que Deus podia dar para ele, mas ter Deus como habitação. E os filhos de Coré, no Salmo 86, eles vão dizer assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, aonde acolha os seus filhotes. Olha só, os filhos de Coré estavam compondo aquele salmo. O pardal encontrou casa, Senhor, a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Mas eu, os teus altares, Rei meu e Deus meu. Os filhos de Coré estavam entendendo que Deus era o lugar onde eles podiam habitar. Deus é o lugar, irmãos. Hoje nós precisamos habitar em Deus. Mas de que forma? Lembra do versículo do Salmo 27, versículo 5?
ele vai caminhar sobre uma rocha. Moisés, no capítulo 33 de Êxodo, fala: Senhor, eu rogo-te que me faças saber o teu caminho. E agora eles falam no Salmo 86 que Deus é o lugar que eles podem, já que os pardais e as andorinhas encontraram habitação e segurança, eles tinham habitação. E nós, hoje, em quem nós podemos habitar? Quem é a nossa rocha? Qual é o nosso lugar seguro? Onde nós podemos repousar? Em quem nós podemos hoje entrar? Está habitando em nós. No Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 12, ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos o quê? E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Observe isso. Israel, eles tinham um templo como lugar de adoração, de habitação. Mas sabemos pela história que o templo foi destruído, o lugar que o povo de Deus ia adorar, ia buscar o Senhor. E ali, no versículo 12 do capítulo de João, fala que habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Quem foi o Verbo que se fez carne? Jesus. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou, no seu sentido original, é tabernaculou-se. Assim como Deus armou o seu templo, armava a tenda e a sua glória habitava nas tendas, assim para o povo de Moisés se conduzir, Deus envia Jesus Cristo, o Verbo encarnado, e ele faz que Jesus seja tabernaculado. Ou seja, Deus, através de Cristo, ele cria um novo templo, uma nova entrada, para que eu e você possamos entrar. E nesse templo, quer dizer, a glória de Deus. Vimos em quem nesse templo? A glória como do unigênito do Pai. Louvado seja Deus. Se nós queremos glória, se nós queremos a glória do Senhor, se nós queremos estar cheio da glória de Deus, em primeiro lugar, essa glória está numa pessoa, e essa glória está na pessoa de Jesus Cristo. Fora de Cristo não há glória. Fora de Cristo é só religiosidade. Quem quiser glória, quem quiser estar cheio da glória de Deus, é necessário que adentre, que entre, que esteja na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve as suas cartas, em muitas cartas, em muitas passagens, ele vai dizer: porque estamos em Cristo, por meio de Cristo, em Cristo, por meio de Cristo, para Cristo. Sempre ele vai usar essa palavra, em Cristo. Por quê? Ele vai dizer em Gálatas: porque eu vivo não é sempre, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, irmãos. Nós precisamos entender isso. Lembra da transfiguração em Mateus 17? Quando Jesus chama os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e eles vão ao monte da transfiguração, e Jesus começa a se transfigurar. E Pedro chega para Jesus e começa a ver, ter a visão de Elias, a visão de Moisés, e diz assim: Pedro fala para Jesus: eu vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Elias, e uma para Moisés. E quando Pedro falava isso, diz que uma nuvem desceu e os envolveu. E uma voz do céu disse assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E aquela nuvem de glória os envolve aqui, Jesus e os discípulos. Os discípulos foram envolvidos naquela glória. E o que acontece? Eles ficam atemorizados, eles ficam desesperados, e eles caem. E Jesus vai até eles. Você pode encontrar isso na narrativa de Mateus 17. E Jesus vai até eles: levantai-vos. E quando eles se levantam, diz o texto, e não viram mais a ninguém, só Jesus. Louvado seja Deus. Por que isso, gente? Porque antes da glória, nós podemos ter muitas visões. Porque em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, vai falar assim: que outrora Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras, pelos profetas, aos pais fez. Mas nos últimos dias nos falou o Filho. E eles estavam tendo a visão de Moisés, eles estavam tendo a visão de Elias, porque eles estavam presos às tradições.
Mas quando a glória de Deus vem, que os derruba, e eles levantam, diz o texto, e eles viram apenas só Jesus, porque só Jesus, a revelação é da pessoa de Jesus. O que nós temos, irmãos, é só Jesus Cristo, é só o Senhor que nós temos que buscar, é só o Senhor que nós temos que adorar. Não temos mais outro Deus, nós não temos mais a quem buscar, apenas a Jesus. Mas observe, é necessário que nós cairamos, porque nós só podemos ter a revelação da pessoa de Jesus Cristo quando nós cairmos, mas cairmos das nossas convicções. Lembra do apóstolo Paulo, quando estava indo perseguir a igreja, que ele, a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, e Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que ele persegue? E diz que ele caiu do cavalo, e ele ficou cego durante 3 dias, até que o Senhor abriu seus olhos. Então, meus irmãos, antes da revelação, antes de termos a revelação da pessoa de Jesus Cristo, nós precisamos cair, mas cair os nossos conceitos, para que nós possamos avançar na pessoa de Jesus Cristo. E eu quero finalizar com vocês em Hebreus, capítulo 9, você pode abrir, por favor, queridos. Hebreus, no capítulo 9. Vamos observar os benefícios dessa glória. Quando, porém, capítulo 9 de Hebreus, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa impressão. Lembra, irmãos, que eu falei para vocês que Jesus agora é o novo tabernáculo? E aqui no versículo 11 está confirmando isso. Mediante e maior e mais perfeito tabernáculo, quando Cristo veio. Vejamos o versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santifica, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Meus irmãos, o maior e mais perfeito tabernáculo, porque Deus se revelou agora no Filho. Lembra quando Jesus olha para o templo e diz assim: eu sou maior que o templo. Em outra passagem, Jesus vai olhar para o templo e vai dizer assim: olha, esse templo eu o destruirei e o reconstruirei ao 3º dia. Isso ele falava de quê? Do seu próprio corpo. E aqui Jesus está falando que ele é o maior e mais perfeito tabernáculo. E o que mais nos impressiona, e o motivo para nós desejarmos a glória de Deus, é que quando nós entramos em Cristo, quando nós buscamos a Cristo como nosso refúgio, o que é que nós encontramos? Versículo 14: muito mais o Senhor de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu a Deus sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Quando nós entramos em Cristo, nós obtemos a remissão do nosso pecado, o perdão dos nossos pecados, a purificação dos nossos pecados. Nós agora somos protegidos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos limpa. Lembra lá de Êxodo, quando aquele anjo de morte, ele tinha que tocar os primogênitos, matar todos os primogênitos, exceto que o sangue tivesse nos umbrado daquela casa, e aquele anjo de morte não podia tocar. Por quê? Porque representava o sangue do Cordeiro. E assim hoje na nossa vida, irmãos, se eu e você estamos em Cristo, a palavra nos garante o quê? Que as coisas velhas já passaram e esse tudo se fez novo. Porque em Cristo não há mais morte, é só vida.
nosso perdão para os nossos pecados, nós encontramos redenção, nós encontramos purificação e muito mais. Jesus vai dizer: eu sou a vida eterna, eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Meus irmãos, nós precisamos urgentemente adentrar, buscar mergulhar mais e mais em Cristo, porque Paulo vai dizer na sua carta a Éfeso: as insondáveis riquezas de Cristo. Em Cristo não há limites. Em Cristo nós não começamos a crescer e estagnamos, mas Oséias 6,3 vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos nesses dias restaurar o desejo da pessoa de Jesus, da glória. Agora saiba que a glória está em Cristo Jesus. Glória só tem numa pessoa, em Cristo Jesus. Quem quer glória nessa noite? Busquemos ao Senhor Jesus, nos submetamos ao Senhor Jesus, carreguemos as nossas cruzes, andemos em obediência à sua palavra, porque quando nós vivermos assim, nós nos seremos transformados de glória em glória, até a estatura de varão perfeito. Então, queridos, que o Senhor nos abençoe. Baixe a cabeça, eu quero ter um tempo de oração com vocês, amém, irmãos? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que aqui nessa comunidade, Senhor, a tua unção, a tua graça, o teu poder, o desejo pelo Senhor venha arder nessa comunidade, Senhor. Que a tua glória se estabeleça neste lugar, Senhor. Que Jesus Cristo seja revelado aqui neste lugar. Ô Senhor, abre os céus, rasga os céus, da revelação plena da pessoa de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus. Estabelece um tempo novo aqui, Senhor, dos líderes, dos irmãos que estão aqui de frente. Vem fortalecendo, vem abrir os céus da revelação de Cristo, Senhor, nessa comunidade. Que as pessoas que entrarem aqui possam compreender, possam receber, possam estar cheias de Jesus. Estabelece, Senhor, um tempo de graça, de unção, da revelação, Senhor, convencimento, arrependimento, quebrantamento, Senhor, no nome de Jesus. Habilita essa igreja, habilita esses irmãos no poder do teu Espírito Santo. Haja tempo de quebrantamento, Senhor, de vidas rendidas, convicção de pecado, Senhor. No nome de Jesus, o teu reino se estabeleça neste lugar. E a glória de Jesus Cristo seja aqui, Pai, derramada. Revela a tua pessoa, meu Deus, em nome de Jesus. Revela Cristo a cada vida. Abre a mente, abre o entendimento. Estabelece mais e mais de Jesus, mais de Cristo nos jovens, nos anciãos, ó Pai, das mulheres, das crianças. Mais e mais de Jesus Cristo, Pai. Estabelece isso nessa igreja, estabelece isso nessa comunidade, Senhor, e eles possam ouvir a tua glória aqui neste lugar. Mas a glória do Senhor é Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Senhor, abençoe a todos vocês, que possamos ser cheios da glória, cheio de Cristo Jesus. Amém.